Hoje vamos falar sobre um assunto sério e histórico: as 5 maiores pandemias que já atingiram o mundo. É importante entendermos o passado para compreendermos melhor o presente. Então vamos embarcar nessa viagem no tempo. Mas antes de embarcar nessa viagem histórica, queria pedir para você se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdos como este. Nossa primeira parada é a Idade Média, quando a peste negra assolou a Europa. Essa pandemia foi causada pela bactéria Yersinia pestis, transmitida principalmente por pulgas que infestavam os ratos. A doença foi responsável pela morte de milhões de pessoas, estimando-se que entre 75 e 200 milhões de indivíduos tenham perdido a vida. A peste negra causou pânico generalizado, levando ao colapso social e econômico na Europa. Os sintomas da peste negra eram extremamente assustadores e dolorosos. Eles incluíam febre alta, calafrios, dores de cabeça intensas, fadiga extrema e dores musculares. Um dos sintomas mais característicos da doença eram os bubões, que são inchaços dolorosos e cheios de pus nas axilas, virilha e pescoço. Os pacientes também apresentavam manchas escuras na pele, conhecidas como petequias. As condições precárias da época contribuíram para a rápida propagação da peste negra. As cidades medievais eram superlotadas, com falta de saneamento básico e higiene precária. Além disso, o conhecimento científico e médico era limitado naquela época, o que dificultava o controle e o tratamento da doença. Diante dessa terrível pandemia, várias medidas de isolamento foram implementadas na tentativa de conter a propagação da doença. Uma das medidas mais comuns foi o isolamento dos doentes em suas casas ou em hospitais específicos para a doença. Além disso, as cidades também adotaram medidas de quarentena, isolando-se do mundo exterior. Portos e fronteiras foram fechados, e navios e mercadorias vindas de áreas afetadas foram proibidos de entrar. No entanto, apesar dessas medidas, a peste negra continuou a se espalhar de forma avassaladora. A falta de conhecimento sobre a natureza da doença e suas formas de transmissão dificultou o controle efetivo da pandemia. Além disso, muitas pessoas fugiram das áreas afetadas, espalhando a doença para outras regiões. Agora, vamos avançar para o início do século XX e falar sobre a gripe espanhola. Essa pandemia foi causada pelo vírus influenza H1N1 e ocorreu em um momento delicado. Durante a Primeira Guerra Mundial, acredita-se que a doença tenha infectado cerca de 1/3 da população mundial na época. A gripe espanhola foi altamente contagiosa e causou um número impressionante de mortes, estimado entre 20 e 50 milhões de pessoas. Espalhou-se rapidamente devido a uma combinação de fatores. Embora o nome gripe espanhola seja enganoso, uma vez que a doença não se originou necessariamente na Espanha. Ela ficou conhecida assim porque a Espanha foi um dos primeiros países a relatar publicamente casos da doença. A rápida disseminação da gripe espanhola pode ser atribuída a vários fatores. Primeiro, a Primeira Guerra Mundial estava em andamento na época, e as condições de guerra contribuíram para a disseminação do vírus. Milhões de soldados estavam reunidos em acampamentos militares, nos quais a doença se espalhava facilmente devido às condições de superlotação e falta de higiene. Além disso, muitos soldados viajavam para diferentes partes do mundo, levando o vírus consigo. Outro fator que contribuiu para a rápida disseminação foi a falta de conhecimento sobre a gripe e a ausência de medidas de saúde pública eficazes na época. Os cientistas não tinham uma compreensão completa dos vírus naquela época e não havia vacinas ou antivirais disponíveis para combater a doença. Além disso, as autoridades muitas vezes minimizavam a gravidade da situação, o que dificultava a implementação de medidas de contenção adequadas. A taxa de mortalidade era particularmente alta entre adultos jovens e saudáveis, ao contrário da maioria das epidemias de gripe sazonal, que afetam principalmente os idosos e os mais frágeis. A pandemia teve impactos significativos na sociedade. Os sistemas de saúde foram sobrecarregados, com hospitais e clínicas lotados de pacientes. Em algumas áreas, os serviços funerários ficaram incapazes de lidar com o número de mortes, resultando em valas comuns temporárias e atrasos nos enterros. Além disso, a economia sofreu danos consideráveis,
com empresas fechando temporariamente e a produção diminuindo devido à falta de trabalhadores saudáveis. No entanto, é importante ressaltar que as circunstâncias sociais e científicas da pandemia da gripe espanhola foram bastante diferentes das atuais. Desde então, houve avanços significativos na medicina, na pesquisa de vacinas e no controle de doenças infecciosas. Agora, chegamos à pandemia de HIV/AIDS, que ainda está presente em nosso mundo. Essa doença, causada pelo vírus da imunodeficiência humana, teve início na década de 1980 e se espalhou rapidamente, afetando milhões de pessoas ao redor do globo. Acredita-se que o HIV tenha origem em primatas, especificamente no vírus da imunodeficiência dos macacos SV. A forma mais comum de transmissão do HIV é por meio de relações sexuais desprotegidas, tanto vaginais quanto anais, com uma pessoa infectada. O vírus também pode ser transmitido através do compartilhamento de seringas e agulhas contaminadas, transfusões de sangue infectado, embora isso seja extremamente raro atualmente. Devido a rigorosos testes de triagem e da mãe para o filho durante a gravidez, parto ou amamentação, ao longo dos anos, houve significativos avanços no tratamento do HIV. Atualmente, o tratamento padrão consiste na terapia antirretroviral TARV, que utiliza uma combinação de medicamentos antirretrovirais para suprimir a replicação do vírus no corpo. Essa terapia permite que as pessoas vivam vidas saudáveis e produtivas, com uma expectativa de vida semelhante à da população em geral. Além disso, a TARV também tem um impacto importante na prevenção da transmissão do HIV. Quando uma pessoa com HIV está em tratamento eficaz e suprimiu a carga viral a níveis indetectáveis, o risco de transmitir o vírus para um parceiro sexual é significativamente reduzido. Nossa quarta pandemia nos leva ao início do século XXI, quando o mundo enfrentou a SARS, a Síndrome Respiratória Aguda Grave. Essa doença foi causada por um coronavírus conhecido como SARS-CoV. A SARS surgiu na China em 2002 e rapidamente se espalhou para outros países. Ela se caracterizou por causar uma infecção respiratória grave, com uma taxa de letalidade de cerca de 10%. Embora a pandemia da SARS tenha sido menos grave, em termos de alcance global, do que a pandemia de Covid-19. Houve esforços significativos para controlar a disseminação do vírus e aprender com a experiência para enfrentar futuras crises de saúde. A rápida identificação do vírus da SARS e uma resposta global coordenada foram cruciais para conter a pandemia. Os países implementaram sistemas de vigilância para detectar casos e comunicaram prontamente à Organização Mundial da Saúde, OMS, sobre surtos. Foram adotadas medidas rigorosas de controle de infecção, incluindo o isolamento de casos suspeitos, uso de equipamentos de proteção individual por profissionais de saúde e implementação de precauções de contato e gotículas em hospitais e instalações de saúde. É importante ressaltar que, embora tenhamos aprendido com a pandemia da SARS, cada crise de saúde é única e apresenta desafios específicos. A pandemia de Covid-19, por exemplo, trouxe novas lições e desafios que estão sendo abordados à medida que a situação evolui. Por fim, chegamos à pandemia que ainda estamos enfrentando, a Covid-19. O vírus SARS-CoV-2, que causa essa doença, foi identificado pela primeira vez na cidade de Wuhan, na China, no final de 2019. E desde então se espalhou pelo mundo de forma rápida e devastadora. Certamente, a pandemia da Covid-19 trouxe consigo uma série de medidas adotadas para conter a propagação do vírus, avanços na pesquisa e desenvolvimento de vacinas, bem como implicações sociais e emocionais significativas. Vamos discutir cada um desses aspectos. Desde o início da pandemia, várias medidas foram implementadas em diferentes partes do mundo para conter a disseminação do vírus. Essas medidas incluem o distanciamento social, o uso de máscaras faciais, a higienização das mãos, o fechamento de escolas e empresas não essenciais, restrições de viagens, testagem em massa, rastreamento de contatos e, em alguns casos, lockdowns e quarentenas obrigatórias. A pesquisa científica teve um papel crucial no combate à pandemia.
os cientistas conseguiram sequenciar rapidamente o genoma do novo coronavírus e compartilhar essas informações globalmente. Isso permitiu o desenvolvimento acelerado de vacinas eficazes. Várias vacinas foram autorizadas para uso emergencial em diferentes países, e programas de vacinação em larga escala foram implementados em todo o mundo. As vacinas têm sido uma ferramenta vital na redução da gravidade da doença, hospitalizações e mortes. Chegamos ao fim do nosso vídeo sobre as 5 maiores pandemias da história. Foi um mergulho intenso na história da humanidade e nas adversidades que enfrentamos ao longo dos tempos. É importante lembrar que, mesmo diante de grandes desafios, a humanidade sempre encontrou formas de se recuperar e seguir em frente. Espero que esse vídeo tenha sido informativo e que tenha despertado em vocês a importância de estarmos preparados para enfrentar pandemias e cuidar da saúde individual e coletiva. Se gostaram do vídeo, deixem o like, se inscrevam no canal e compartilhem com os amigos. E não se esqueçam de ficar ligados para mais conteúdos interessantes aqui no nosso canal.